Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 36. Histórias compartilhadas, carreira e maternidade. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um podcast. Não, eu tô tão feliz de gravar à tarde, porque à noite, gente, eu sou um zumbi, né? 8h30, 9 horas, né? Eu sou um zumbi, então, assim, tô gravando com luz do dia. Obrigada, que alegria! Bom, então a Rita já tá aí, né, gente? Oi, Rita. Oi, Del, Paty. Oi, pessoal. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Tudo bem, agora tá tudo bem. Eu passei pela Covid, gente, semana passada, mas agora tá tudo ótimo, que bom. Tudo passa mesmo, né? Não tem jeito. E, bom, essa semana, como a gente prometeu, a gente está trazendo mais histórias compartilhadas, histórias de mulheres que tentam conciliar carreira com a maternidade, com a criação dos filhos. São mulheres que estão aí como nós na luta, e a gente perguntou, né, igual a gente já falou lá no nosso episódio 35, se essas mulheres conseguem conciliar maternidade e carreira. Bom, meninas, pelo que a gente está vendo e pela nossa própria experiência, fica sempre alguma coisa devendo. Se não é de um lado, é de outro. Hoje a gente trouxe mais 5 depoimentos. Então, como a gente falou lá no primeiro, no episódio 35, e também naquele post que a gente colocou nas nossas redes sociais, pedindo para as mulheres que desejassem compartilhar com a gente, que mandassem, que eu escrevi lá, né? Vamos primeiro escutar para depois falar. Então, provavelmente, esse podcast será mais um de escuta junto com vocês. E no próximo, a gente vai trazer a problemática. E a gente vai tentar trazer aqui não soluções, porque a gente não encontra soluções, mas alternativas, talvez, de minimizar toda essa opressão que a gente sofre no dia a dia e que é tão invisível, que é tão difícil da gente mostrar, que é tão difícil das pessoas até terem a empatia por ser uma coisa normal, né? Estou aqui levantando meus dedos em aspas. Não é normal, né? Todo esse cansaço, toda essa carga. E a gente está aqui para pensar em alternativas e na luta para parar com isso, né? Com a precarização do trabalho da mulher e a precarização da maternidade também. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela para colocar o nosso primeiro depoimento. Nesse primeiro depoimento, vocês vão escutar uma voz um pouco distorcida, porque essa mulher preferiu não ser identificada, né? Então, a gente respeitou. Então, a voz dela está um pouquinho distorcida por isso, tá bom? Mas vamos lá. Dedé, ai menina, é tanta coisa que ainda bem que você mandou mensagem para mim, que eu queria falar sobre isso. Então, foi um longo processo, né? No começo, quando eu tive, eu achava que toda essa adaptação ia ser muito rápida e que eu ia colocar ela na minha mochila, né?
ia sair pra cá. E quando eu tive que ficar em casa, assim, porque ela precisava ficar um pouco, né, assim que nasceu, eu fiquei bem chocada com a experiência. Porque uma coisa é você saber, né, saber pensar, né, vai acontecer isso comigo. Outra coisa é você passar pela experiência e isso acontecer, né. Então foi difícil, muito difícil. Aí depois as coisas, né, parecia que era uma luta, né, mesmo assim. Agora tem a carreira, né, o trabalho, né. Sempre gostei muito de trabalhar e cuidar. E ao mesmo tempo, assim, o meu espaço, né, que se confundia um pouco com o espaço do trabalho e também conseguir dinheiro para me manter, né. Principalmente cada vez mais sendo mãe solo, né. Depois, com o tempo, né, tudo isso foi amadurecendo um pouco mais. Então, as últimas opções que eu fiz, por exemplo, não, as últimas não, mas de um tempo para cá, assim, mais conscientemente, de forma mais tranquila, foram sempre considerando uma opção que fosse legal para mim, o desenvolvimento do desenvolvimento do que eu quis fazer e que tem a ver mesmo comigo, também tem parte poder ficar, né, sei lá, eu podia, nunca fui muito de andar muito, né, mas teve algum momento que eu tinha essa possibilidade, até depois que me separei, sabe? Ai, vou sair por aí, assim, vou trabalhar, sei lá, tinha uma coisa ali que era lá no Ministério da Cultura ainda, antes de entrar o Bolsonaro, né, lá atrás, né, lá na Dilma, na época da Dilma, para ir pro Ministério da Cultura, numa coisa específica lá, eu tava trabalhando na prefeitura com planejamento, né. E ali eu comecei, eu senti uma dor de falar não, né. Mas depois não era mais dor, sabe? Assim, depois eu fui integrando tudo, né? Apareceu uma outra coisa aí uns tempos atrás, mas eu, de coração, assim, de opção, sabe? Eu optei por uma forma de trabalho em que eu pudesse sempre, tivesse a possibilidade de levar comigo. E se ela não quer, porque agora ela não quer mais, né? E aí ela não vai, né? Mas que eu tivesse essa possibilidade, porque eu queria poder contar comigo, né? A gente tem uma rede, mas nem sempre vai dar certo isso, né? Eu não sei, eu criei essa coisa de que eu tinha que dar conta da minha vida, isso foi ficando cada vez mais forte pra mim. Que eu tinha que dar conta da minha vida, e dar conta da minha vida era conseguir o dinheiro, ter minha casa e conseguir cuidar se eu precisasse sozinha, né? Então, ter um trabalho que possibilitasse ela ir junto comigo, se ela precisasse, né? Se a gente precisasse, foi uma escolha cada vez mais consciente, cada vez mais uma opção de vida, né? Mesmo. Optei por querer ficar com a minha filha o maior tempo que eu pudesse, para poder dar conta de conversar mais, né? De ficar mais perto mesmo, né? Então, tudo foi se construindo junto, né? Principalmente após a separação. Eu não sei, eu falei um monte, aí você veja que se aproveita. Um beijo. Mais uma vez, adaptação, né? Tem uma frase dela que ela usa lá no começo que dói na gente também, né? Que é a dor de falar não, né? Para os desejos e para o que seria a escolha dela. Aí ela fala do ir integrando tudo e optar por uma forma de ter possibilidade, né? É uma opção, né? Talvez seja uma opção, mas
fica claro que não é a escolha, quer dizer, é a escolha, porque ela escolhe, mas enfim, é tão complexo, é tão fácil cair nessa armadilha, né? Sim. É escolha, mas você tem escolha? Essa é a questão, né? Porque, assim, se você não faz essa escolha, quem cria seu filho? É importante dizer que ela tá colocando o lugar dela de mãe solo aí, onde ela diz que é uma opção de vida, Sim. porque, então, é uma escolha, mas que também não tem escolha. Ou você larga seu filho, ou você integra. Ela usa a palavra integrar, né? Integrar é interessante a palavra integrar. Mas E é uma opção, mas quais são as outras, né? Existem outras? exatamente. Será talvez uma outra, uma outra, mas não é bem uma opção. É muito, não é nada tranquilo isso. E eu acho que quando ela fala, eu queria mesmo falar sobre isso, eu senti que quando ela falou ali que deu uma dorzinha, falar não, eu acho que talvez essa seja a parte que ela mais queria falar para alguém, sabe? Porque a gente se sente culpado, né? Se eu aceitar isso, eu vou deixar meu filho um pouco de lado, né? E a partir do momento que eu tenho essa dor de falar esse não, é porque passou pela minha cabeça deixar, né? Então vem mais uma vez a culpa. Mas eu vou pôr na próxima aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha volta da maternidade, né? Meu nome é Joyce, eu tenho 36 anos. Eu engravidei do meu segundo filho, do Gabriel. Não foi planejado, eu usava o DIU de cobre. E no meu retorno da maternidade, eu trabalhava num colégio, que não é o colégio que eu estou hoje. E quando eu retornei, foi muito difícil. Eu deixei o Gabriel aos cuidados da minha mãe, eu trabalhava período integral nesse outro colégio. E quando eu retornei, não teve um acolhimento que eu esperava. Então eu voltei mais ou menos em outubro, no finalzinho do ano. Não tinha sala, eu sou professora, então não tinha sala para eu assumir, não tinha onde eu ficar, não tinha um lugar para eu me estabilizar. Eu amamentava ainda, então nos meus períodos que eu precisava tirar o leite para armazenar, não tinha um espaço. Eu precisava ficar pedindo para as outras professoras as salas dela para eu poder, né, ir tirar esse leite, armazenar. E no final de dezembro eu acabei sendo demitida. E o argumento foi justamente esse: você não pode se dedicar à sua profissão porque você tem um filho recém-nascido, né? Eu tinha um filho de 9 meses. Então, assim, até hoje eu sinto que eu não consegui adequar a minha vida com a minha carreira profissional. Eu sou mãe de 2 filhos, um de 9 anos, um de 3 anos. Eu sou divorciada, então eu dependo sempre das outras pessoas para poder fazer esse tipo de situação. Então, se uma criança fica doente, sou eu que preciso levar ao médico, ao pediatra. Falar que eu não dou conta, eu acho que é... Não, eu dou conta, mas de uma maneira que talvez não seja o que eu gostaria. Eu gostaria de poder estar mais presente. Hoje eu trabalho meio período, fico no outro período dando aulas particulares, né? O CLT é no período da tarde, mas de manhã eu tenho as aulas particulares para complementar esse outro salário, né? Esse outro fator financeiro. Então, o que eu sinto é isso.
eu tenho a ajuda da minha mãe. Se não fosse a minha mãe, talvez eu não conseguiria nem dar essas aulas complementares na parte da manhã. Então, assim, a sociedade não está preparada para receber uma mãe que volta da licença maternidade. As pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não estão preparadas para enxergar uma mãe que precisa sustentar os seus filhos porque ela se divorciou por N motivos. Então, esse dar conta, sabe assim, se não está conseguindo, quais são os fatores? Eu acredito que é a falta de conscientização, a falta de empatia, até mesmo das outras mulheres conosco. Porque o perfil que eu trabalho são de muitas mulheres, né? A maioria das professoras são mulheres. E mesmo assim, não existe uma empatia em perceber que aquela mulher precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, porque tem que, na hora do lanche ali, tirar o leite para poder congelar o leite, porque vai levar o leite para casa, para o seu filho recém-nascido, ou o filho mais velho que ficou doente, ou que está com ciúmes porque tem um filho mais novo. Eu entendo que ninguém tem o porquê disso, mas eu entendo que não existe um porquê da gente voltar da licença maternidade e se sentir acolhida. Eu não me senti acolhida e isso até hoje reflete nas minhas relações dos meus futuros trabalhos. Eu quero falar. Primeiro, eu quero agradecer ela pela coragem de dizer que até hoje ela não conseguiu adequar a carreira dela com a maternidade. Eu acho a coisa mais verdadeira é a coisa mais verdadeira que pode ser dita, porque é uma verdade. Existe intensidades diferentes, graus diferentes, mas isso é uma verdade para todas nós, tá? Eu acho que isso a gente pode dizer. A sociedade realmente não está preparada para receber essa mulher que acabou de ter filho. Isso é fato. Muitas mulheres, sim, também não acolhem. E existem razões históricas, sociais para tudo isso, que não dá para entrar aqui, mas as mulheres também são abduzidas por esse modus operandi de vida, de produtividade, de muitas outras coisas, e muitas vezes para elas conseguirem espaços, elas precisam agir dessa maneira que elas consideram a correta profissionalmente, né? E que seria uma maneira de tentar separar essa mulher dessa vida pessoal da profissional. Como se ser mãe pudesse atrapalhar a carreira, né? De alguma maneira. Sendo que a gente hoje entende, sabe, que a maternidade traz muito mais saberes para a gente atuar em qualquer área. Eu tenho certeza disso. Isso é fato. Eu cheguei da minha licença maternidade, eu digo que o meu puerpério não durou 4 meses, nem 6 meses. O meu puerpério foi longo. Eu tive um puerpério que eu acho que foi mais ou menos de 1 ano, eu conto mais ou menos, né, na minha cabeça, que não é esse negócio de você simplesmente desligar no tempo preciso para voltar à produtividade, voltar ao trabalho, voltar a uma vida que não é mais a mesma vida, realmente, mudou tudo. E quando eu retornei, eu tinha muita dificuldade e eu chorava muito indo trabalhar, porque eu não queria deixar minha bebê em casa. E eu me lembro de ter sentado na frente da minha chefe um dia, ela me chamou, era uma mulher, ela me chamou e falou para mim,
eu não estou te reconhecendo. Você era uma ótima funcionária, você está cometendo erros muito bobos, você não está produzindo do jeito que você produzia, e eu gostaria de saber e entender o que está acontecendo. E eu, com a maior sinceridade do mundo e verdade, disse que eu não gostaria de estar ali. Simplesmente isso. Eu queria estar em casa cuidando da minha filha. Ela olhou para mim e falou: eu não entendo. Eu não vi a hora de sair da minha casa e largar as minhas filhas para estar aqui. Então, existe lugares e lugares, existe situações e situações, mas a empatia, ela realmente é ausente em muitos casos. Porque Diria até em todos, viu? Cada uma sente no seu lugar, no seu próprio lugar, aonde está pegando, quais são as suas necessidades, qual o seu tempo e qual é a sua maneira. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre trabalhei, era uma questão de retornar, simplesmente retornar. Mas não do dia para a noite, de uma maneira tão violenta assim, sendo que eu sabia que eu tinha deixado um bebê que precisava de mim. Então, eu precisava de uma adequação. Mas ninguém quer saber disso, gente. Ninguém está preparado para receber essa mulher, que precisa de acolhimento, que precisa de tempo, que precisa de espaço e que precisa dessa alteração mesmo, de situação, de vida e de trabalho. E não significa que ela vai produzir menos ou que ela vai trabalhar menos. Então, esse depoimento me tocou demais, fez eu me lembrar de mim, e eu achei ele verdadeiro e necessário. Acho que é isso. Ô, Paty, eu queria só lembrar, quando você falou não significa que ela vai trabalhar menos ou que ela vai produzir menos, ela depende, porque eu acho que o que você quer dizer assim, né? As suas competências, elas continuam ali, mas é muito importante a gente falar que a produção de uma mulher, quando ela acaba de ter um filho, e nesse processo, né, de dedicação, ela não pode ser considerada só no tempo que ela está na empresa e as entregas que ela está fazendo ali dentro, né? Sim. A gente está produzindo... Exatamente. Né? A gente está falando da produção, aliás, é muito maior, e eu acho que sim. Emendando isso numa das falas da que você até trouxe também, né, da falta de conscientização e de empatia também de outras mulheres, eu acho que sim, mas eu acho que isso também é o jeitinho que a gente dá. A gente, de novo, está se responsabilizando por algo que também é a falta de políticas públicas. Então, essas duas coisas, elas conversam muito, né? Na verdade, o que a gente precisa é de uma estrutura para que, sim, a gente deixe de ter que produzir do ponto de vista capitalista, o tanto que a gente produzia, para que a gente possa se dedicar às crias, porque humanamente a conta realmente não fecha. Então, você é empresário, você é empregador, você, pessoa que está ouvindo a gente, que é responsável por uma equipe, se a mulher do seu time acabou de ter um filho, ela realmente não tem condições humanas de entregar o que ela entregava antes. Você precisa entender isso se você tem um mínimo de consciência do que é um ser humano. É como se a gente chegasse para você e falasse assim, olha, a partir de hoje, no tempo de um dia de trabalho, você tem que me entregar o trabalho de uma semana inteira. E talvez seja pouco. Então, a partir do momento que a gente tenha essa consciência, a gente vai entender o que é essa entrega de produtividade e como está tudo errado e a gente precisa se reestruturar como sociedade. Eu acho que eu venho escrevendo algumas palavras-chave para a gente fazer no nosso próximo podcast, para a gente trazer, né? Então, agora, por exemplo, produtividade. O que é essa palavra, né? O que a Rita falou, o que a Paty acabou também dando um depoimento da vida dela. Qual é esse preparo da sociedade? Quem vai preparar? Como nós vamos preparar? Né? O que é esse preparo? E também como acolher.
né? Eu acho que as pessoas, elas não sabem acolher. Não é maldade, não é... eu acho que não sabemos acolher. Bom, mas agora eu vou ler para vocês uma... Dé, deixa eu só, eu também não soube acolher, Paty, eu queria te agradecer pelo seu depoimento também, Sim. amiga, que ele não estava na nossa lista. Verdade. E foi tão bonito, e olha como esse compartilhamento é importante, né? Sim. Não estava na pauta. Para variar, né? Mas olha, eu não ouvi antes, né, o depoimento, e foi fundo aqui, e me levou de volta, sabe? Sim. Porque a gente sente as mesmas coisas, né? É isso. É isso. Bom, gente, então eu vou ler agora um depoimento de uma mulher que nos enviou um texto, tá? Me chamo Vanessa, tenho 38 anos. Sempre tive um sonho em ser mãe e demorei 6 anos para ser. Nenhum médico conseguia saber o que eu tinha. Cada um dava um diagnóstico diferente. Quando comecei a tentar, era acima do peso. Então, a causa era essa. Aí, comecei a praticar exercício físico, especificamente a corrida. Emagreci, e aí, a causa foi a corrida. E assim fui indo. Em 2019, com 34 anos, eu engravidei. Foi algo de Deus mesmo, sem explicações. E quando eu descobri grávida de 12 semanas, tinha acabado de correr uma São Silvestre, 15 quilômetros. Eu trabalhava numa empresa há muitos anos, na área financeira. E aí comecei a pensar e rever que não era isso que eu queria ficar, que eu queria. Não queria ficar presa numa empresa 8 horas, sem poder acompanhar a minha filha. E aí, na licença maternidade, fiz um curso de aperfeiçoamento, de educação financeira. Quando voltei de licença maternidade, foi no auge da pandemia, em março de 2020. Fiquei 4 dias na empresa e fiquei de home office, o que para mim foi maravilhoso. Pude acompanhar toda a fase da minha filha. Introdução alimentar, começar a engatinhar, andar. Sei que a pandemia não foi algo bom, porém trouxe muitos aprendizados e visões para todos. E para mim, trouxe ainda o privilégio de acompanhar a minha filha por mais tempo. Esse tempo durou 2 anos e meio. E nisso comecei a transição de carreira. Em outubro de 2021, fui desligada da empresa que trabalhei por 16 anos, por custo. Aí consegui focar na minha carreira e mais na minha filha. Março desse ano, fui convidada a trabalhar em outra empresa, como temporária. Mas nessa empresa tenho mais flexibilidade e ainda continuo na minha transição de carreira, que sinto estou cada vez mais perto de alcançar. Ser mãe nos traz essa força de mudar, um querer muito forte de ficar perto da nossa cria, sem largarmos mão da nossa carreira, mas fazendo de forma diferente. Nos reinventamos a todo momento. Mãe de Júlia, de 2 anos e 9 meses. Fui mãe com 35 anos. Mais um pouquinho da adaptação. E mais um depoimento sobre a pandemia, né? Para quem não ouviu o episódio anterior. Aliás, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas nesse podcast, nesse episódio, a gente faz o seguinte: a gente tem esses podcasts de conversa, e esse está sendo uma série de histórias compartilhadas a cada 15 dias, e a gente intercala. Então, o nosso podcast Criar com Asas é semanal. A gente tem a cada 15 dias um desse de bate-papo, nessa série de histórias compartilhadas, e a gente tem um que é o Histórias pelo Mundo, que são contações de histórias que a gente compartilha com vocês. Então, se você não ouviu, vai lá, ouve o anterior a esse de depoimentos, que é de 15 dias atrás, que tem um depoimento que fala, né, da oportunidade que a pandemia, reconhecendo que, lógico, que, né, não é legal, ninguém está aqui falando, que bom que aconteceu a pandemia, mas de como isso foi uma oportunidade de poder ter mais tempo com os filhos. Isso é uma loucura, né? É mais uma prova de que a gente não tem uma sociedade preparada, né? A gente deveria gostar e providenciar oportunidades para que, sim, seres humanos responsáveis e amorosos por crianças pudessem ter tempo dedicado, né? A gente quer mudar o mundo quando já está todo mundo adulto, né? A gente não olha
os vínculos e para toda essa história que a gente costuma falar aqui no nosso podcast. Eu acho que a pandemia trouxe a oportunidade de mães e pais poderem conviver com os seus filhos. A gente também falou muito sobre isso, inclusive a gente fala muito no nosso livro sobre isso, né, gente? E quando a gente fala sobre isso, a gente vê a loucura que é como a gente vive, né? É exatamente isso, ter que parar numa desgraceira dessa, numa situação totalmente adversa, Sim. e perceber a importância que é parar e estar em casa com seus filhos, né? É uma loucura. É muita loucura, muito. E no depoimento dela vem muito claro também a questão da culpa, né, que a sociedade joga, né, de todas as responsabilidades que ela tinha o tempo todo, de tudo nela parecia estar errado e inadequado, né, para que ela pudesse realizar o sonho da maternidade. Ah, verdade, tem isso também, né? Se você não está no padrão, é por isso que você não conseguiu ficar grávida. Você não tem um padrão. Quando entra no padrão, é porque você correu para entrar no padrão. Exatamente. Sem saída, né? Não tem. Ah, deixa eu compartilhar mais um aqui com a gente. Oi, Rita, tudo bem? Meu nome é Michele Toledo. Vou falar aqui para você o que foi a minha experiência para criar meus filhos, tá bom? Eu tive o Gabriel e a Vitória, a diferença deles é de 11 meses, então, na verdade, eu tinha 2 bebês. Sou formada em Educação Física, com especialização em atividades aquáticas e trabalho para gestante. No Brasil, sempre trabalhei um período só, né? Depois que as crianças nasceram, porque dessa maneira eu conseguia deixá-los na escolinha e trabalhar. E a gente tem essa facilidade lá no Brasil do meu período, todos os dias, as escolas, né? Mas mesmo assim tive que contar muito com o apoio do meu marido, porque isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, de que quando tivéssemos filhos, eu trabalharia só meio período, né? Visto que antes de ter filho eu trabalhava 3 períodos, porque educação física é assim, né? Você trabalha manhã, tarde e noite, que eu trabalhava em academia. Não foi fácil. Primeiro porque eu tinha 2 crianças muito pequenininhas. A escolinha que eu escolhi para eles era uma escolinha que eu podia vê-los o tempo todo, então tinham câmeras na escolinha. Isso me ajudou bastante e me dava uma sensação de mais segurança, sabendo que eles estariam nessa escolinha. Saía da academia, ia buscá-los, então era aquela correria total. Foi bem difícil. Até que com a minha terceira filha, quando ela nasceu, eu decidi ficar com ela em casa até os 2 anos. Porque aí os 2 já estavam com 8 e 6 anos, aí a correria era maior. Então eu deixei minha carreira. Essa é a parte do Brasil. Tô falando bem rapidinho, aí depois se você quiser eu mando um outro áudio. Mas desde que eu vim para os Estados Unidos, que eu cheguei, eu realmente deixei minha carreira de lado. Eu dou algumas aulas durante o verão, que é um período que eles estão de férias. Então, não exige tanto do meu horário, mesmo a carga horária deles sendo maior, mas ao mesmo tempo eu sinto que aqui é muito mais corrido do que no Brasil. É curioso isso até. E aí eu não entrei para dar aula em nenhuma academia aqui por conta disso. Tá bom? Mas para conciliar foi... Aqui eu acho que eu tive que tomar uma decisão, né? Eu não quis conciliar a carreira com a criação deles, porque eles estavam na adolescência, né? Quando eu vim para cá, eles estavam com 12 e 11, os maiores, a pequenininha estava com 5, ninguém falava inglês, e eu mudei, na verdade, de estado 2 vezes, então eu quis realmente me dedicar à adaptação deles. E aí trabalhava realmente só durante os verões. Agora que a pequenininha já está com 11, aí eu já estou pensando realmente retomar ou mudar de carreira, né? Vamos ver o que vai acontecer. E nunca é fácil, né? Se você não tem uma rede de apoio. Porque fica muito complicado quando você tem crianças pequenas para você conciliar toda a tarefa doméstica,
toda a parte de criação dos filhos, porque a gente fica muito responsável pela parte de ir para a escola, reunião de escola, conversar com o professor, médico, os afazeres da casa em geral, supermercado, feira, tudo isso. Eu não sei se é porque, mesmo que o meu marido sempre me ajudou bastante, mas a gente meio que toma essas obrigações como sendo nossas, porque eu acho que no Brasil é muito dividido culturalmente assim, a mulher tem essas obrigações mesmo que ela queira trabalhar, essas são as obrigações dela, e o marido fica como o provedor maior, vamos dizer assim, mesmo que isso não aconteça, mas dentro da nossa mentalidade, que foi assim que muitas de nós são criadas no Brasil, ainda tem esse confronto, né? A gente assume muito mais os deveres da casa e do filho do que o marido. E aí a gente fica realmente exausta. Quantas vezes a gente chora sozinha e ninguém sabe por quê. E vir para cá, a adaptação também nunca é fácil, né? Porque as pessoas acham, mas você está em casa agora. Mas eu estou isolada, eu não vejo ninguém, não converso com ninguém. Então, você busca grupos de apoio. Esse grupo do nosso New Jersey acaba sendo uma válvula de escape, porque você faz muitas amizades dentro desse grupo e você precisa, né, disso. Então, na minha adaptação aqui foi bem difícil, para mim, porque não tinha ninguém, não tinha quem conversar, não tinha com quem trocar ideias, tem a barreira da língua, né, que é uma grande barreira para a gente, os vários desafios que a gente acaba tendo por assumir todos esses papéis que a esposa e mãe acaba assumindo, e eu acho que é isso, assim, tá bom? Eu acho super rico isso mesmo, porque a gente se sente isolada, exausta, e muitas vezes acho que o mundo acabou mesmo, né? Que não tem saída. Às vezes eu me sentia num labirinto, assim. Aí eu queria saber se era isso mesmo que você queria, se você precisar de mais alguma coisa, assim, você me fala, tá bom? Mas eu acho que tem que ser mais curtinho, porque é um depoimento. Mas é um assunto que eu gosto muito. Tô aprendendo a lidar com ele depois de 19 anos, que eu virei mãe, que eu falo que a gente só aprende. E aprendi a lidar com algumas coisas da minha mãe, algumas coisas que estavam na minha criança lá atrás. Então, é um outro tema bastante interessante, como a gente reproduz alguns hábitos e algumas coisas que as nossas mães faziam, a gente não se dá conta que a gente tem essas crenças e a gente acaba reproduzindo, e por conta disso a gente acaba se autoflagelando, vamos dizer assim, né? Não no sentido geral de se bater, mas emocionalmente. Um abraço. Obrigado você. Então, deixa eu só localizar a gente aqui. A Michele chegou até mim através de um grupo que eu coloquei lá o nosso convite para os depoimentos, um grupo de mães brasileiras gigante, aqui de New Jersey, que é o estado onde eu moro. E aí eu falei lá se alguma mãe queria falar, e ela me mandou esses depoimentos. Até esse último depoimento foi porque eu agradeci a ela, e eu obviamente me identifico assim com o depoimento dela muito claramente, porque passa por tudo isso, né? Eu vejo muito dessa diferença cultural, sim, que a gente traz do Brasil, de que no Brasil, primeiro que a gente tem uma rede de apoio, né? Quando você vai morar num outro país, você simplesmente se desloca totalmente daquilo que era o teu porto seguro. Então, você tem que encontrar nas pessoas que estão próximas, em amigos, e não é fácil, porque tem toda outra barreira, como ela falou, tem a barreira da língua, a barreira da cultura, tem um monte de coisa que nem dá para falar nesse podcast. E você vem se sentindo, principalmente quando você vem, né, mesmo que tenha sido igual no meu caso, sim, uma escolha consciente, justamente para sair
sair de tudo aquilo que no Brasil a gente tinha os dois uma vida de ficar até tarde da noite trabalhando, tal, como é que a gente vai fazer com uma criança? Então, aqui a gente reconheceu que seria um lugar onde seria possível que eu ficasse dedicada mais à minha filha. Mas mesmo assim, a gente assume isso de uma forma e você vai muitas vezes se cobrando de um jeito e nessa solidão e tentando, sabe? É tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. Tem a questão de você estar criando seu filho longe da família, são tantas questões tão profundas e a gente vivendo nesse atropelo que a gente não consegue parar para olhar para elas, porque não dá tempo, não dá tempo. E aqui, quando ela fala dessa coisa, que no Brasil, além da gente ter a rede de apoio básica, tem uma cultura de ter, que hoje eu já valorizo e já acho muito bom eu ter passado por essa experiência de não ter ajuda aqui, de ser responsável. Acho que comunitariamente é muito importante a gente passar por isso. Acho que hoje, se eu voltasse para o Brasil, talvez eu voltaria num formato muito diferente do que é o comum aí, mas aí também já é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que aqui, por exemplo, a gente vê uma coisa que é muito difícil ver no Brasil. Não é incomum você chegar num restaurante, por exemplo, e ter um grupo de pais com as crianças. De pais que eu digo, às vezes, 2, 3 amigos com as crianças e as mães não estarem. Porque naquele dia elas foram fazer outra coisa, elas estão cuidando da vida delas, estão em casa dormindo, sei lá o que, entendeu? Eu não sei, pelo menos quando eu morava aí, eu não via muito isso. Então, eu tenho a sensação, não é incomum aqui você ver os pais com as crianças nos parquinhos, só o pai, eu quero dizer, entendeu? O pai homem. Eu não me lembro muito dessa cultura no Brasil. Então, mas normalmente são americanos. A gente traz muito isso do Brasil, né? De que o homem vai prover o dinheiro e a mulher, então, tem que cuidar da casa, dos filhos, das reuniões de escola e de tudo isso. E quando você também não tem o apoio para me ajuda nessa, uma conversa que seja, isso fica infinitamente difícil. Então, acho que esse depoimento da Michele, ele vai abraçar todas nós, imigrantes, que viemos para cá e que estamos criando nossos filhos aqui. Eu vim com a minha filha com 8 meses, assim, e ainda hoje é uma adaptação diária, assim, das coisas que acontecem na escola, porque, né, tudo é diferente. Então, Michele, eu queria te agradecer muito por esse depoimento. Eu acho que você nos representa a todas que estamos aqui. E é isso mesmo, a gente entende que família passa a ser aquela que você pode bater na porta e falar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, sabe? Tem uma coisa que me chamou a atenção quando ela falou no começo, quando ela chegou aí com os filhos, né, já com 11, 12 anos, e eles não sabiam falar inglês, então eu imagino como ela deve ter passado uma aflição, né, uma angústia, porque eles já estavam grandes, né? Então, de pensar no sofrimento deles, de formar amizades. Então, olha quantas coisas que envolvem essa mulher que explicitamente falou que largou a carreira dela, porque ela preferiu dar atenção a essa adaptação dos filhos, e no final ela fala, a minha adaptação foi muito difícil. Me deu até... Fiquei emocionada, porque quantos anos se passaram, né? Para ela falar, e a minha adaptação foi muito difícil. Quer dizer, a adaptação dela não importou, né? Até... Você tem que dar o que você não tem. Porque, exatamente, às vezes, para você dar o colo, você precisa do colo. E você tem que dar o colo independente de você não ter esse colo. Exatamente. Você tem que dar a segurança da língua, mesmo que você não tenha. Isso. Então, me pegou também bastante isso. Mas... hoje, gente, a gente tem o nosso último depoimento. Oi, meninas. Sobre essa balança, né, esse equilíbrio entre trabalho e filhos, só antes de entrar nisso, acho que é importante eu falar que eu parei de trabalhar, né, quando eu tive minha primeira filha, e aí optei por ficar com ela, e aí minha segunda filha veio logo em seguida, elas têm diferença de 1 ano e 3 meses, e nesse início
eu optei por ficar com elas, né? E eu sei que isso é um lugar de privilégio, né? Que muitas mães não têm essa possibilidade e eu sei que é um privilégio poder ter vivido isso. Só que depois de um tempo eu comecei a sentir falta. Só que aí a gente acabou vindo morar fora e aí eu não podia trabalhar por uma questão de visto e faz pouco tempo que eu consegui autorização para trabalhar. E nesse meio tempo que eu estava aqui, eu aproveitei para estudar, para fazer trabalho voluntário nas escolas que elas estudaram. Mas aí eu fui estudando e acabei me formando em facilitadora de mindfulness. E então faz pouco tempo que eu tenho experiência de ter que lidar, além de cuidar delas e cuidar da casa, tudo que se refere à casa e a elas, agora eu tenho mais essa função de facilitadora de mindfulness, né? E quando eu vi a pergunta, eu pensei, acho que eu não dou conta, acho que ninguém dá conta, né? Acho que a primeira resposta que veio foi essa na minha cabeça. Aí eu parei para pensar, falei, não, calma aí. Eu acho que eu dou conta sim, porque eu estou trabalhando, eu estou cuidando delas, né? Eu faço as duas coisas. Então, aí fiquei pensando, e o que é esse dar conta, né? O que a gente entende por dar conta? E eu acho que vem muito da expectativa que a gente tem, essa coisa de querer ser perfeita, de fazer tudo correto, de estar sempre presente em tudo, profissional de sucesso, uma mulher bem resolvida, com uma relação super bem resolvida com o marido, famílias, amigos, e isso não existe, né? Isso é uma ilusão que a gente acha que cria, que a gente acha que vai conseguir, mas acho impossível. Então eu acho que eu dou conta tendo consciência das falhas. Então eu faço o que é possível, né? E dentro dessa expectativa de não fazer o perfeito, mas fazer o que é possível, eu acho que eu dou conta, sim. E eu acho que a gente acaba definindo as prioridades nos momentos, né, que a gente vive. Eu acho que isso é importante, né? Definir a prioridade naquele momento. Então vai ter horas que eu vou estar mais dedicada aos filhos, vai ter horas que eu vou estar mais dedicada ao trabalho. E nesse processo de voltar a trabalhar, a minha caçula foi a que sofreu mais, né? Porque ela estava acostumada com a mãe 100% do tempo. E tiveram momentos que eu tive que eu vi que ela precisava ali de uma atenção, de um acolhimento, e que eu parei o que eu estava fazendo para conversar com ela, para estar com ela. E muitas vezes acabei indo trabalhar, fazer as coisas que eu precisava depois que elas dormiam. E que é um processo cansativo, mas é uma opção, né? E eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo melhor a dividir o tempo também. E acho que sempre ter o diálogo com elas, né? Elas estão numa idade que é possível, né? Eu ter um diálogo, conversar, explicar. Isso não quer dizer que é sempre muito bem entendido, mas acho que é importante. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, né? O que ajuda, né? Acho que até nos outros áudios de outras mulheres que eu ouvi, a rede de apoio, acho que é fundamental ter uma rede de apoio, né? Seja família, amigos, é importante. O marido é fundamental, né? Nesse processo. O diálogo que eu já falei, né? Com as filhas, né? As minhas ainda estão numa idade que eu consigo ter diálogo, que elas entendem, elas argumentam e elas falam. E uma coisa que me veio muito, algumas coisas que me vieram muito que vem do mindfulness, né? Que é a atenção que a gente dá, né? Estar realmente presente. Então, eu tenho uma prima que estava me contando que quando ela está no trabalho, ela está pensando nos filhos, e quando ela está com os filhos, ela está pensando nas coisas do trabalho, né? Isso gera muita culpa.
E eu acho que a gente precisa exercitar essa presença, né? Quando você está com os filhos, realmente estar com seus filhos e aproveitar e estar lá aproveitando e vivenciando, seja o que for, num parque, tomando um sorvete, jogando um jogo. E quando você está no trabalho, realmente estar no trabalho, né? Estar presente naquilo que você está vivendo. Às vezes, acho que também outra coisa que me veio é a intenção do que a gente faz, né? Em Mindfulness a gente fala muito da intenção de cada prática, de cada aula, e eu acabei trazendo isso muito para minha vida, porque tem momentos que a gente acaba se questionando muito, né? Acho que a culpa faz a gente se questionar muito e repensar nas nossas escolhas. Eu acho que nesses momentos o que a gente tem que trazer é a intenção do que a gente está fazendo, né? E acho que isso ajuda no processo. Sobre a impermanência das coisas também, que nada é para sempre, as coisas mudam, né? Estão em constante mudança, então às vezes a gente sofre muito, né? Ou porque está num trabalho muito intenso e não está dando a atenção que gostaria para os filhos. E eu acho que é pensar que são momentos e que eles não são eternos, né? Pensar na impermanência, que as coisas mudam e que às vezes é só uma fase, por mais difícil que seja, ela vai mudar. Outra coisa é que a gente não... Tem uma frase que eu vi um dia desses que fala: o seu melhor não é o mesmo todos os dias. E eu acho muito isso mesmo, né? O seu melhor como mãe não vai ser o mesmo todos os dias, e o seu melhor como profissional também não vai ser melhor todos os dias. E eu acho que é ter consciência disso, é a gente fazer o que é possível, né? Sem se cobrar tanto, eu acho. A gente se cobra demais o tempo todo. E acho que, por último, para fechar, uma coisa que vem muito do Mindfulness, que eu acho que faz muito sentido, é ter autocompaixão e compaixão com a gente mesmo, né? Porque nos momentos que a gente está mais falhando, que a gente acha que está devendo, que a gente acha que a gente não está fazendo o suficiente, é onde a gente se cobra mais, se culpa mais, se chicoteia, né? Se culpando. E é justamente nessa hora que a gente precisa ter mais acolhimento e mais compaixão com a gente. E olhar para a gente também. Não olhar para a gente só no papel de mãe ou de profissional. Olhar para a gente como um ser humano que falha, que também precisa de acolhimento, de compaixão, que também precisa de pausa. Eu acho que as pausas são muito necessárias, né? De autocuidado, né? E que não necessariamente precisa vir do outro, né? Esse cuidado pode vir da gente mesmo. E eu acho que é exercitar isso, né? Da maneira que for possível, da maneira que fizer sentido para cada um. E pode ser pequenos momentos mesmo. Às vezes um banho mais demorado, comprar um creme específico para o corpo que você gosta e se dá o direito ali de tomar um banho e depois levar um tempo para passar esse creme, ou só tomar um café com atenção, parar e tomar aquilo sem ser naquela correria, sabe? Quando eu falo pausar, é pausar para fazer algumas coisas que fazem sentido para você. Cuidar de uma planta, coisas que você realmente gosta, né? Para conseguir recarregar suas energias. Meditação para quem medita. Enfim, cada um vai achar o seu caminho, mas que eu acho que é importante ter esses pequenos momentos para a gente, né? E olhar para a nossa humanidade e para os nossos limites também. Enfim, acho que é isso, meninas, tá bom? Um beijo. Eu preciso dizer que se eu estou aqui gravando o podcast Que bonito, agora... né? Não, e eu preciso dizer que se eu estou gravando o podcast agora com vocês, sem nenhuma interrupção, e se eu pude fazer uma prova importante para mim hoje, é porque essa minha amiga está com a minha filha no parquinho brincando, minha filha que já está de férias. Ela falou: eu vou passar, vou pegá-la e vou ficar com ela o tempo que você precisar. Então, quando ela fala de rede de apoio, de morar fora, é isso. E a coisa das pausas que a gente estava falando ontem, né, meninas? Que a gente entrou para conversar, né, dessa necessidade da gente parar e se olhar. Pode falar, Paty.
Não, que lindo. Eu achei muito bonito ela trazer o autocuidado, né? Porque quando ela fala nessas pausas, os pequenos prazeres, assim, de tomar um café com calma, e da gente também se acolher, né? Esse acolhimento com a gente mesmo, que a gente possa ser mais amorosa com a gente, definindo prioridades. Ela fala de prioridades, ela fala também da impermanência das coisas. Então é bem bonito, porque realmente as coisas vão mudando, elas vão mudando, né? E a gente vai mudando, e às vezes a gente precisa um pouco de respiro, às vezes, só também. Porque é isso, né, meninas? O que é dar conta, né? Ela começa, acho, falando isso, o que é dar conta. Então, é, achei bem bonito. Ela começou falando do dar conta, do que é isso, e chegou nessa amorosidade da gente com a gente mesma. Achei bem bonito. Eu acho que ela trouxe bastante a nossa situação, né, real, assim. O que é conciliar, né? Então, às vezes eu consigo me dedicar 100% à minha carreira e às vezes eu consigo me dedicar 100% aos meus filhos. Então, é isso que é o nosso conciliar de agora, né? E eu acho que a partir disso, de tudo que ela e outras mulheres também trouxeram, é que a gente vai conduzir a nossa próxima conversa. Eu acho que a partir de tudo isso que a gente escutou, de tudo que a gente vive na nossa maternidade, na nossa carreira, ou no nosso trabalho, né? Às vezes um trabalho também não é necessariamente uma carreira, se a gente pode dizer assim. Então, eu acredito que a gente se emocionou, a gente se identificou. Eu quero agradecer muito às mulheres que nos enviaram os depoimentos, porque é um ato de coragem. Quando a gente para dar um depoimento, a gente está se expondo. E eu não digo se expondo para as pessoas, a gente está se expondo para a gente mesmo. Porque a gente está contando para a gente mesmo um pouco da nossa vida. E eu vou falar para a Beth que parar para esse depoimento já foi um momento, um ato de amor, né? Com ela, para com as outras mulheres e aqui com a gente, do Criar com Asas. Então, muito obrigada a todas as mulheres, que algumas de nós, que são nossas amigas, algumas estamos conhecendo agora. Quero falar que ter lançado essa provocativa foi demais valoroso para nós, aqui do Criar com Asas. Já tivemos alguns feedbacks do nosso primeiro, lá do 35, das mulheres que se identificaram, das mulheres que... Bom, eu acho melhor a gente falar mais sobre esses feedbacks no nosso próximo. Não vou mais dar spoiler do próximo, não. E se você sentiu vontade de falar, ouvindo esses depoimentos, manda para a gente está aberta sobre isso, sobre outros temas. A Michele trouxe, né, um outro tema que ela quer falar. Eu acho que a gente tem sentido muito essa necessidade, né, de abrir esse espaço para que seja um espaço de compartilhamento. Desde a nossa explicação lá inicial do que era o Criar com Asas, quando ainda era só um blog, hoje é uma plataforma maior, está virando livro, dá para sair, gente, a gente está aí patinando, mas está quase. A gente sempre colocou isso, né, que esse espaço era um espaço que é uma sala de estar para você chegar e conversar com a gente. Então a gente está muito aberta, a gente quer falar de vida que pulsa, a gente quer falar de realidade, a gente quer falar das dores que doem, das dores que dilaceram, mas a gente quer falar dos abraços que acolhem, das pausas que consolam, da respiração que permite que a gente continue viva.
E então esse espaço também é teu, que está aqui acompanhando a gente quer te ouvir. Manda para a gente. Quem sabe a gente não cria uma pauta nova ou segue com essa série, né? A gente está super aberta aqui. É isso, e só para lembrar também, se você está gostando do nosso podcast, nos ajude compartilhando, né, os episódios, compartilhando o podcast, ou escolhendo um episódio que você gostou muito e conhece uma pessoa que sabe que vai gostar. Para aquelas pessoas que já estão fazendo isso, nosso muito obrigado. Para aqueles que se sentem agora com vontade de compartilhar, compartilhem. E para quem tiver a vontade de nos apoiar financeiramente, estamos no catarse.me/criarcomasas. No nosso jabá, eu coloco aqui também, vai estar lá o nosso endereço do nosso blog, como nos achar também no nosso e-mail e nas redes sociais. Tá bom? Então, isso, gente, obrigada, mulheres, obrigada, minhas amigas, mais uma vez, Paty e Rita. E até a próxima. Obrigada, meninas. Que delícia. Tchau. Tchauzinho, tchau. Muito bom. Tchau, meninas. Tchau. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Depoimentos: Joyce Fogaça, Vanessa Sato de Renzo, Michele Toledo e Beth Saquete. Vinhetas: Julie Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentim. Mandalas e avatares: Constance. Edição: Dedé Lovitch.